Olá, nesse vídeo eu quero falar com você algumas verdades sobre o caos operacional e como criar processos dentro da sua empresa que funcionam sozinhos. Você se sente preso à sua empresa porque se você não estiver presente, nada acontece? Ou a operação do negócio, ela está uma bagunça. Tem cliente reclamando, tem produtos ou serviços saindo fora do padrão e você não está dando conta de resolver todos os problemas que estão acontecendo no dia a dia aí na sua empresa? Bom, se você respondeu sim para algumas dessas minhas perguntas, fica comigo, porque eu quero te mostrar sim como você pode criar processos dentro da sua empresa para sair desse caos que você está vivendo hoje, para que você tenha uma empresa mais autônoma, mais autogerenciável e que funciona sozinha. Olá, meu nome é Gisele Parente, eu sou consultora, mentora empresarial e eu ajudo donos e donas de empresa a saírem do caos e a transformarem a sua empresa em uma empresa organizada e lucrativa. Se você precisa de ajuda aí na sua empresa e quer ter mais conhecimento sobre temas como liderança, gestão, organização da empresa, já curte esse vídeo, me segue aqui no canal, porque toda semana eu coloco aqui algum conteúdo que pode ajudar você aí no seu negócio. O sonho de todo empreendedor, de todo empresário, é poder sair de férias tranquilo, sem ter o seu telefone tocando a cada 2 minutos. E no meu trabalho de consultoria eu faço exatamente isso, né? Eu transformo empresas caóticas em empresas organizadas, lucrativas, mas tudo isso passa pela etapa da criação de processos. Quais são as causas da bagunça de uma empresa? Normalmente as empresas aqui no Brasil, elas crescem de forma desorganizada. Então, o dono ou a dona da empresa tem uma veia empreendedora ou faz alguma coisa muito bem para ganhar um dinheirinho extra e esse negócio acaba crescendo e vai tomando proporções que esse dono, dona da empresa, que muitas vezes por ser muito operacional, não consegue lidar e a empresa vai ficando bagunçada. E aí o que o dono e a dona da empresa faz? Vai lá e contrata alguém para ajudar. Vou contratar alguém aqui para me ajudar. Traz alguém do mercado para ajudar, coloca ali a pessoa para fazer algumas atividades, mas contrata normalmente alguém que custa muito barato porque não tem dinheiro para pagar naquele momento, para ajudar, ou seja, nem o próprio dona da empresa sabe o que precisa ser feito na empresa. Então contrata alguém para ir lá e quebrar o galho. E daqui a pouco vai precisar contratar outra pessoa, e quando você, né, empresário, empreendedor, se dá conta, já está tudo bagunçado. E começa a acontecer ali desentendimento entre a equipe, falta de produtividade, aquela pessoa que você contratou para te ajudar está mais atrapalhando do que ajudando. Você começa a ter reclamação de clientes. O seu faturamento ele é alto, mas você muitas vezes não consegue ver o dinheiro no caixa no final do mês. E aí essa preocupação ela toma a sua cabeça de uma forma que você já não consegue mais saber como organizar a sua empresa. Se isso está acontecendo aí, fica tranquila, porque isso realmente acontece em muitas empresas aqui no nosso país. E pega aí, então, papel e caneta para você anotar o passo a passo de como você pode organizar um pouco essa bagunça. Bom, primeiro passo, você precisa mapear os processos. O que é mapear os processos? Você precisa identificar quais são as rotinas de trabalho que acontecem dentro da sua empresa. Nós vamos começar olhando para departamentos. Toda empresa, ela tem departamentos, por mais que seja a mesma pessoa que cuida das áreas diferentes, mas esses departamentos, eles existem. Então, quais nós temos? Financeiro, aí você pode ter compras ou não, compras pode estar dentro do financeiro. Você tem marketing e vendas, porque é uma empresa que não vende, ela não cresce. A área operacional, ou seja, que executa a prestação de serviço, que fabrica o produto, ou se você está no varejo, você tem a operação da loja como um todo, então você tem uma área operacional.
Você pode ter uma área de estoque, que precisa controlar os produtos. Você tem uma área de expedição, que precisa fazer a logística, seja de produtos ou de serviços. Então, são departamentos que você tem dentro da sua empresa. Você pode ter ou não a área do pós-vendas, né, do sucesso do cliente. E esses departamentos, quando você fala em mapeamento de processos, eles são importantes para você entender como que você vai agrupar os processos dentro da sua empresa. Então, primeiro eu entendi quais são os departamentos. Ok, fase 1 do mapeamento. Agora eu preciso identificar quais são os macroprocessos. O que são macroprocessos? São os grandes blocos de atividades que acontecem dentro de cada departamento. Por exemplo, se nós vamos falar do financeiro, nós temos alguns grandes blocos dentro do financeiro. Contas a pagar, aí você tem emissão de nota fiscal, você tem contas a receber, você pode ter uma área de cobrança, você pode ter uma área fiscal, que cuida da parte contábil e fiscal. Tudo isso está dentro do processo da área financeira. Esses são os macroprocessos. Você identificou os macroprocessos? Ótimo! Agora o que você precisa fazer? Você precisa ir para a próxima etapa, que é padronizar esses macroprocessos, criar uma documentação mesmo, que podem ser POPs, podem ser instruções de trabalho, que são documentos descritos, pode ser um checklist do que fazer, mas você precisa ter um padrão do passo a passo de cada um desses macroprocessos. O que fazer, como fazer, quando fazer e quem é o responsável por executar aquela atividade. Por exemplo, vamos olhar aqui o contas a pagar. Bom, o contas a pagar, ele precisa receber as notas e os boletos dos fornecedores, lançar isso dentro de um sistema ou de uma planilha, lançar isso para pagamento dentro do banco, deixar disponível para aprovação do dono, acompanhar se esse dono fez a aprovação, precisa acompanhar se o pagamento foi realizado, fazer a conciliação bancária e entender se o saldo do seu sistema está igual ao saldo do banco. Olha só, essas são as atividades do contas a pagar. Você precisa criar esse passo a passo, o que fazer, como fazer, quando fazer e quem é o responsável para cada um desses macroprocessos. Feita essa documentação, você garante o quê? Você garante que se você fizer o financeiro, você vai fazer de forma correta. Se você contratar alguém para fazer o financeiro, esse alguém que você contratou também vai fazer da forma correta. Então, até agora, eu falei aqui de 3 passos. Eu disse por que acontece o caos aí na sua empresa. Eu falei sobre a necessidade de mapear os processos e sobre a necessidade de padronizar esses processos, escrever, documentar esses processos. E eu quero falar aqui para você o 4º passo, que é a regra de ouro e que a maioria das empresas acabam não implementando. Mas antes de falar sobre essa regra de ouro, eu quero convidar você a vir conhecer o programa de implementação Estrutura Escalável. É o meu programa onde eu ajudo você, dono e dona de empresa, a criar uma estrutura organizada e lucrativa. Tudo isso de uma forma 100% online, com muitas ferramentas e com o meu acompanhamento direto. Não é apenas um curso online, é um programa de implementação, onde eu vou sentar com você e com uma equipe de empresários e vou tirar todas as dúvidas que você tem sobre o método que você estiver implementando aí na sua empresa, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, clique aqui
no link que está aqui na descrição e venha já conhecer o programa. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E qual é a regra de ouro, então, para as empresas que precisam organizar melhor os seus ambientes de trabalho para ter aí uma empresa mais autogerenciável? Trabalhar com a cultura e trabalhar com o treinamento da equipe. Não adianta você, empreendedor, empresário, dedicar tempo, esforço para mapear os processos, para escrever esses processos, se a sua equipe não comprar a ideia e não executar os processos conforme está documentado. Então, uma fase aqui muito importante é o treinamento. E o treinamento em processos, ele não acontece uma vez só. Ele precisa ser feito e refeito diversas vezes até que o modelo antigo de execução ele seja apagado e a pessoa realmente execute um novo modelo. Eu costumo dizer que os processos dentro da empresa, eles funcionam como tijolos, né? São as caixinhas que a gente vai organizando cada coisa no seu lugar. Mas se você pegar essas caixinhas e empilhar umas sobre as outras, elas não vão formar uma estrutura sólida. Você precisa do quê? Você precisa de cimento, argamassa, que fazem com que os tijolos grudem, né? E que essa estrutura que você construiu, ela seja mais rígida, mais forte. Para que você consiga essa estrutura mais rígida, mais forte, você precisa trabalhar a cultura aí na sua empresa. A cultura é essa argamassa, é esse cimento que vai fazer com que os processos aconteçam de forma consistente dentro da sua empresa. E se você quer entender um pouco mais sobre processos dentro da empresa, assista esse vídeo aqui.